vocês, pais. Com vocês, pais, da seguinte forma: vamos lá nas fontes de força de vocês. E aqui agora, vocês vão deixar de serem pais para serem a pessoa que são. A pessoa que, há um tempo atrás, também esteve às voltas, ainda que esse processo não acabe, ainda que ainda possamos estar também em busca da nossa própria segurança, mas querendo mexer um pouco com as memórias de vocês, nas fontes de força de vocês, quais teriam sido as memórias de vocês? O que vocês se lembram que possam ter sido interações que possam ter ou abalado a segurança de vocês ou contribuído para a segurança de vocês? O que faziam ou não faziam, ou como interviam, que fazia com que vocês se sentissem mais seguros, menos seguros? Mexendo ainda na memória de vocês, que ambiente lhe parecia ser mais seguro? Que pessoa, da forma como se aproximava de vocês, conseguia gerar em vocês mais segurança? Que ambientes que, ao contrário, talvez deixasse vocês mais inseguros? Ou que pessoas, ou como interviam, que talvez desencadeasse em vocês insegurança? Não é preciso que tenhamos todas as respostas tão vivas. Afinal, nós já estamos aí avançados na linha do tempo. E às vezes se misturam memórias da nossa infância, adolescência, juventude e da nossa vida madura atual. Ou daquilo que é nosso, ou daquilo que é dos nossos filhos. Mas antes que sigamos, para vocês, o que é um filho seguro? Lá na frente, quando o filho de vocês nem mais estiverem numa escola, né, nesse nível elementar, lá na frente, quando eles já jovens adultos, que vocês possam dizer assim: acredito que tenha conseguido favorecer ao nível de segurança melhor para o meu filho ou para a minha filha. Por exemplo, hoje eu já sou mãe de 3 jovens adultos, 3 jovens adultas. Enfim, é claro que não tem como a gente medir o nível de segurança, mas nós temos alguns parâmetros. Para que tenhamos, é preciso que nós primeiro concebamos o que é uma pessoa segura. Quais são os elementos que irão dizer a vocês que possam estar caminhando no favorecimento do nível de segurança e ou segurança do nível de vocês? Que palavras vêm à mente de vocês, ou que habilidades vêm à mente de vocês que falem de segurança? Lá na frente, o tempo já não sendo mais 2018, maio, daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, e o filho de vocês não mais como uma criança, mas como um jovem adulto, o que vocês gostariam de perceber, comprovar nos filhos de vocês, que poderão dar a vocês uma ideia de que meu filho está trilhando bem no caminho da segurança? E agora eu gostaria de compartilhar com vocês. O que é essa segurança? Quais são competências que vocês acreditam que possam falar de segurança? Aquela pessoa que, o quê? Faz o quê? Vive como? Se relaciona de que forma? Deixo agora com vocês. Para ajudar, pense numa pessoa que vocês têm para vocês que seria uma pessoa segura. Qual referencial? O que essa pessoa que vocês têm como uma pessoa mais segura
diz a vocês? É uma pessoa com que competências? Que é capaz do quê? Que realiza o quê? Que faz como? Vamos me ajudar um pouquinho? Quer falar? Pois não, para vocês falarem. Por favor. Uma pessoa segura seria uma pessoa em mente que você acha que... A primeira coisa que me tem assim, à mente é que acredita no que está fazendo, acredita nos valores que tem. Acredita no que está fazendo e nos valores que tem. Fazendo valores. Ok. Muito bem colocado. O que mais seria uma pessoa segura? Que tome decisão com consciência. Que tome decisão. Outra palavra importante. Fazendo, acredite, decisões. Resolução de conflitos. Muito bom, gente. Acredita que é capaz. Segura dela mesma para isto. Enfim. Não desiste. Perseverante. Excelente, gente. Vamos imaginar daqui então, 5, 10, 15 anos, os filhos de vocês não tendo todas essas competências, mas muitas delas, ou pelo menos algumas delas, em desenvolvimento. E aí nós pensamos, isso é fruto da sorte, do acaso, do nosso investimento, do tipo de criança, do tipo de contexto, enfim. No que eu acredito? Como explicar que às vezes os mesmos irmãos, saindo do mesmo ambiente, tendo influências muito próximas de pai e mãe, e não necessariamente conseguem ter posicionamentos que digam ao mundo que sejam seguros? Existem pessoas que às vezes têm, por exemplo, uma série de elementos favoráveis, pelo menos que achamos que sejam favoráveis, e não necessariamente isso é o suficiente. Para que nós comecemos então, a pensar, eu vou dizer a vocês, tá? Ser seguro está muito dentro de tudo que vocês colocaram, O que faz, os valores, a tomada de decisão, a perseverança, o se reconhecer, enfim, isso tudo, ser capaz de. Portanto, como que nós conjugaremos esses fatores todos? E a primeira coisa que eu queria dizer a vocês, nós trouxemos aqui, eu lancei já tem alguns anos, o livro Laços. O livro Laços é um livro que eu escrevi muito pensando nas muitas famílias já atendidas, nas muitas mães, nos pais que rotineiramente me perguntam: Patrícia, quais são os segredos da boa formação dos filhos? E ali a gente tentou reunir não só o que nós temos da nossa experiência viva como mãe, e também o que os bastidores da clínica e os estudos também vêm nos propiciando. Então, o livro que a gente escreveu, tá? Aonde o símbolo é o laço. A primeira coisa que eu vou dizer a vocês, então, para que nós criemos qualquer perspectiva de segurança, é o laço com o meu filho. Como eu ensino uma criança a dar um laço? Quais os passos para uma criança aprender a dar um laço no seu cadarço? E como eu estou construindo o laço com o meu filho? E o livro é Laços. A pré-condição de tudo é a conexão, é o vínculo, que é a primeira fundação. E isso é tão pessoal, isso é tão relacional, que é preciso fazer artesanalmente, afetivamente, todos os dias. Vamos pensar como um laço é dado, como a gente ensinaria uma criança
né, a dar um laço. E a alegria da criança quando aprende. Os filhos de vocês devem estar exatamente nesse momento. De começar a treinar as mãozinhas para começarem, né, a fazerem os laços. Que não ofereçamos todos os tênis de velcro. Para que eles aprendam sim a darem o laço. E o nosso laço com o nosso filho. Em que lugar eu ponho o nosso filho na nossa vida? Como eu olho para o nosso filho? Como eu enxergo? E às vezes as pessoas falam assim, mas ok, esse laço é para ser permeado de amor. E o amor parece ser tão óbvio. Em nenhum momento, né, é muito raro a gente encontrar um pai, principalmente aqueles que nos procuram, movidos por uma responsabilidade, que a gente tenha até um questionamento em relação ao potencial afetivo. Porque o nosso coração, né, já começa a entrar em ação bem antes do filho nascer. E quando ele nasce, e na medida em que, né, o menino vai crescendo, essa semana mesmo eu recebi um casal, né, ela já estando na última semana de gravidez, o pai do lado dela, e ele me falava assim, Patrícia, me diga uma coisa, será que eu vou amar, eles têm um menino, será que eu vou amar minha menina da forma como eu amo meu menino? O medo de não amar da mesma forma. Ou seja, ele não estava duvidando da capacidade dele em relação ao outro ser. Ele estava me entregando a surpresa dele, inesgotável, do amor dele por aquele primeiro filho, naquela primeira experiência. E eu disse assim para ele, não pensemos no segundo. Olhemos aí para dentro. Você tinha ideia do quanto você seria capaz de amar? E do quanto que, depois que esse menino chegou, o que ele tem dito? Começou a relação com ele. E às vezes, né, a gente fica pensando, o amor é tão óbvio, é óbvio. Em nenhum momento a gente questiona o potencial do amor. Raramente a gente questiona. Muito pelo contrário. Às vezes até o excesso do amor e como eu faço com todo esse amor para tentar conduzir o meu plano de educação. Mas, por mais que estejamos falando do laço e da fundação do amor, muitas vezes a gente se equivoca e a gente se perde nesse laço, porque muitas vezes, né, o amor é tão grande que embaça, eu não sei se eu amo o meu filho por ele ser quem é, ou se eu amo o meu filho pelo que eu projeto nele. E aí eu fico amando, pensando que ele vai ser o meu tesouro, ele vai ser minha resposta, ele vai ser minha confirmação no mundo, ele vai ser, enfim, o meu parâmetro de sucesso e insucesso. E aí a gente começa a misturar as coisas. Porque, né, o nosso filho é um ser separado de nós. E se nós não ficarmos com isso com clareza, a gente não consegue cortar o cordão umbilical, o fio do laço, desde quando é preciso. Então, eu proponho a vocês o seguinte, né, que comecemos a pensar em segurança, na distinção do que, quem sou eu? Quem é o meu filho? Por mais que nos amamos, por mais que tenha essa dimensão, mas enfim, qual é a minha fronteira? Mesmo ele pequenininho, eu sou eu, ele é ele. E que tenhamos a dimensão das vidas em separado. É o primeiro ponto. Porque ele vai começar, para ele poder se ter, ele tem que enxergar que a sua vida vai para além dele. Que ele não é a sua vida. Esse é o primeiro ponto. É difícil isso, né, gente? É muito difícil. Mas o quanto que isso é importante.
Portanto, os símbolos têm a incrível capacidade de sintetizar sentimentos, relações, sonhos. A minha vida sempre foi marcada por um símbolo que reflete a minha ligação com a vida e com as pessoas. É o laço. Não é um único laço, mas muitos laços. E mesmo sendo muitos, cada um deles é único e especial. Eu laço com cada filho. E com cada filho, em ciclos diferentes, nós vamos dando laços diferentes. E depois, o próximo. É importante que a gente entenda qual que é a nossa influência na base psicológica dos nossos filhos. Por muito tempo, a gente acreditava que bastava amar. E hoje, a ciência da educação dos filhos já é uma ciência aí que está completando quase que 100 anos. De muito e muito estudo daquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que gera segurança, daquilo que gera insegurança. E cada vez mais, a gente vem afirmando que o amor, embora uma poderosa força, ele não é suficiente para fazermos uns aos outros felizes e criarmos uma família. Ele não é a única substância e o suficiente de um relacionamento. Para além do amor, Dr. Aaron Beck, um psiquiatra norte-americano, dizia, para além do amor, é muito importante que nós entendamos que educar é desenvolver qualidades e habilidades que sejam cruciais. Portanto, principalmente hoje, no século atual, educar, para além do amor, exige raciocínio de inteligência. Que menina eu quero criar? Que menina eu quero criar? Para chegar aonde? E são muitos caminhos. Às vezes pegamos um caminho congestionado. Nós nos equivocamos em relação ao nosso tempo de chegada aqui na escola. Saindo lá da Cidade Jardim, estava tudo congestionado. Como? Se eu não sei aonde eu quero chegar, e se eu também não tenho um plano B, C, enfim, eu não estaria aqui. Ou seja, é raciocínio de inteligência e principalmente uma capacidade de irmos nos reavaliando. E sempre tendo em mente o exercício de flexibilidade. Dentro do exercício de flexibilidade, eu vou dizer a vocês também uma coisa. Por mais que já nos primeiros anos a gente já comece a sentir algumas tendências, mas eu vou pedir encarecidamente a vocês, não deixem que nada e ninguém defina o filho de vocês. O filho de vocês não é. O filho de vocês apenas está. E partindo de vocês mesmos, nada está definido. Nós somos uma escala de comportamentos que precisam ser trabalhados ao longo de um tempo. Se eu jogo com essa perspectiva, até a minha forma de desempenhar a minha intervenção, ela é mais leve. Porque eu tenho que contar com cada dia com a perspectiva do amanhã. Eu tenho que contar com cada dia de que nós pais vamos acertar muito, errar muito. Claro, não vamos transformar a educação dos nossos filhos em ensaio e erro. Nós estamos aqui, vocês já estão fazendo uma diferença de estarem aqui numa escola que abra um espaço como este, e vocês também, tendo sido convidados, abriram mão de tantas coisas para estarem aqui ouvindo. E aí dentro disto, primeiro, o exercício de flexibilidade, que nós temos, gente, uma perspectiva, que acreditemos na mudança, que acreditemos que se amanhã
E os filhos de vocês, novinhos e cheios de saúde, estão cheios do amanhã. Se há o amanhã, então se pode mudar. Agora, para que eles comecem, né, a serem desafiados e não desistam, e tomem decisões e persistam, é muito importante que vocês também não se deixem impactar pelas primeiras dificuldades. Como vocês vão pensar as dificuldades? Como um muro? Como um teste da competência de vocês? Aí vocês estão misturados com os filhos? Ou, né, as dificuldades como um espaço para vocês poderem aprender, para começarem de novo. E gerar filhos seguros é, acima de tudo, como eu me relaciono com os meus erros, muito mais do que com os meus acertos. A clínica mostra a cada dia que o reflexo de ser, com as dificuldades e facilidades, muito mais em função do saldo de acertos, como cada um foi aprendendo a pensar os seus próprios erros. Se eu tomo que o meu erro como mãe é intransponível, e quem disse que seria intransponível? Porque quem nasceu sabendo educar, e mesmo sabendo, quem garante que nós estaremos absolutamente seguros e corretos na forma de intervir? Eu vou dizer a vocês, eu sou a primeira a dizer que, mesmo já mais velha, mais madura, com as filhas já mais crescidas, eu não arriscaria em dizer que sempre tem caminho. E aí, é muito importante então que a gente pense qual que é a diferença de papel e missão. Se eu tomo como meu papel, eu não posso errar. Eu estou executando, eu não posso errar. Se eu penso que a missão, eu penso uma perspectiva de eternidade, eu penso uma perspectiva muito mais longa. Se eu penso que é papel, eu estou em substituição. Se eu penso que é em missão, eu estou o seguinte, dentro da minha condição única de pai e de mãe. A escola ajuda, os avós ajudam, né? A comunidade ajuda, mas que tenhamos